Lá hoje, como eu antecipei a queda e a alta agora do Bitcoin, nessa aula hoje nós vamos fazer essa análise. Como eu pretendo multiplicar meu patrimônio nos próximos 6 meses e quais criptomoedas investir em 2025 e muito mais. Então, essa é a live mais importante da história deste canal, para quem quer ganhar dinheiro nos próximos meses. O que vocês vão aprender hoje é importantíssimo, pessoal, porque nós estamos diante de uma oportunidade de ouro neste exato momento que agora o mercado vai começar na fase de euforia. E essa fase de euforia ela é uma fase bastante interessante. É apenas a primeira fase da maior alta do ciclo. Então a gente vai ter uma provável fase de alta agora, que foi iniciada em abril, maio e junho. Julho, agosto, provavelmente até dezembro, ou até dezembro deste ano, ou até fevereiro do ano que vem, nós vamos ter ainda um ciclo de alta e vou explicar os motivos pelos quais acredito nisso. Então, como se posicionar agora para lucrar na próxima pernada de alta, como evitar perder todo o seu lucro no final do ciclo. Tudo que a gente viu até agora é o início de uma onda de alta. O ensinamento presente nessa aula você não encontra em nenhum outro lugar. Por quê, pessoal? Porque eu sou o youtuber disparado mais assertivo do mercado cripto no mundo, em se tratando de movimento. Eu não sou mais técnico de, não sou Bitcoin maximalista que fica falando do 256, mas basicamente é só você acompanhar as mídias sociais, ver o resultado dos meus alunos e nos comentários também das pessoas que estão acompanhando. E basicamente vocês vão ver que eu tenho uma assertividade violenta, tá? Meu conteúdo ele é bastante lucrativo e por isso que a minha comunidade é gigantesca. Então eu quero que ninguém menospreze ali o ensinamento, assistam ela até o final. Então eu tenho mais de 8 anos aí, colocando minha pele em risco. Muitas pessoas já conhecem minha história, já sabem que eu quebrei, já perdi na alavancagem e que hoje eu defendo a postura de você não se alavancar demasiadamente, porque não há necessidade de você se alavancar para fazer dinheiro. Muito pelo contrário, a alavancagem é a ganância falando no talo para a pessoa, fazendo coisas imaturas, coisas irracionais e fazendo a pessoa se colocar numa posição de risco que não tem necessidade. Porque só às vezes de você comprar um token e se expor nele, já tem assimetria suficiente para você multiplicar o teu patrimônio, independente do tamanho que ele seja. Porque a questão toda aqui é utilizar o investimento como uma ponte para você conseguir crescer rápido, para você fazer o capital, a tua reserva conseguir te trazer mais retorno, tá? Então, a gente tem aqui o mercado cripto, ele vai muito mais além do que o dinheiro, tá? Hoje eu posso desfrutar da minha liberdade, basicamente eu posso viajar quando eu quiser, muitas vezes eu tô aqui, eu estou no Brasil, posso dar uma vida de conforto para minha família, e são coisas que na época eu almejava muito, mas com odontologia eu sabia que não ia ter, porque a margem de lucro é muito baixa, e também só com o dinheiro como dentista talvez eu não conseguiria, mas mesmo assim, na época eu era dentista, e com o que eu consegui juntar durante 2 anos lá, eu consegui multiplicar bastante, tendo um acerto forte no Cardano. Então, isso só foi possível porque eu aprendi a multiplicar meu dinheiro com as criptomoedas, e é o que eu venho fazendo. Se tu pega meus vídeos de 8 anos atrás, é só tu ir ali no YouTube, vai em meu canal e coloca assim, mais antigos, tu consegue ver onde eu estava e onde eu estou agora. Então, isso não é motivo para você ter ciúme ou inveja, é motivo só para você acreditar que independente de onde você está e nas condições que você está hoje, você consegue sim mudar de vida. A questão toda é que tem um conjunto de fatores e de comportamentos que você tem que ter para que você consiga esse resultado também. Claro, o resultado não vai ser o mesmo porque cada pessoa tem a sua própria história. Mas se você conseguir usar isso para te influenciar positivamente, utiliza minha própria história aqui que está gravada, literalmente 8 anos de gravação, 2.500 vídeos e mais 500 vídeos no membros do meu canal, comprovam ali da onde eu fui, onde eu estava e como eu consegui multiplicar e como venho ajudando muitas pessoas a multiplicar também, tá? Porque o importante do meu trabalho não é falar sobre mim e nem mostrar os meus resultados. Meus resultados são apenas a validação daquilo que eu ensino. Mas o meu desejo é que a pessoa que está no outro lado da tela, ou seja, você tenha o resultado, você tenha a mudança, porque eu acredito que a cultura brasileira de oba-oba, onde o pessoal leva a Virgínia, a CPI, para dar risadinha, não vai te levar a lugar nenhum. Agora, seguir o Augusto Bax, você vai aprender a se tornar uma pessoa mais inteligente, mais focada e utilizando o mercado de risco de forma, principalmente de forma, que eu tô um pouquinho cansadinho, tá? Por causa da viagem, mas de forma responsável para que vocês multipliquem o capital de vocês, tá bom? Então é muito importante. Então a minha missão desde o início do meu canal é sempre ajudar outras pessoas para que elas também possam desfrutar da liberdade. Eu acho que ninguém vai conseguir enriquecer ouvindo a Globo e muito menos
ouvindo música brasileira e seguindo essa cultura de oba-oba. A cultura que nós temos que desenvolver é menos bet, menos aposta, menos cassino, mas com conhecimento tu consegue fazer gerenciamento de risco. Com gerenciamento de risco tu consegue lucrar. Então você consegue ter o mérito de lucrar. E todo mundo, na minha opinião, merece ser livre. Principalmente no Brasil, onde tem muitas pessoas que são muito boas, a grande maioria das pessoas é muito boa. A gente sofre ali com aquele 1% de bandidagem, mas a grande maioria das pessoas são pessoas boas. E para ser livre é necessário conhecimento. Não tem outro meio, pessoal. Não existe grupo de sinal, mentoria, contratar algum profissional que vai fazer você ganhar dinheiro. É o teu conhecimento, desenvolver o teu próprio racional, utilizar o conhecimento e experiência de outros mais experientes que você, mas você desenvolver o seu próprio operacional, tá? O importante é que vocês só vão entender isso quando vocês a parada é querer encontrar um novo Bitcoin e também tentar encontrar um guru que vai dizer para vocês o que você deve fazer ou não deve fazer. Embora eu compartilhe meus conhecimentos, às vezes eu erro também. Então, se eu tô na taxa de acerto, beleza, eu sou maravilhoso, todo mundo quer me dar um beijo, todo mundo quer casar comigo. Se está dentro daqueles 20% de erro, todo mundo quer comer meu rabo, todo mundo quer me xingar, todo mundo quer me azucrinar e assim por diante, tá? Então, mercado financeiro para ganhar dinheiro é passar por autoconhecimento e ter um conhecimento de alguém experiente para te ajudar a você encontrar o seu próprio operacional, tá? Então, hoje o meu canal ele é o maior canal de criptomoedas do YouTube, aqui na América Latina, pelo menos, tá? É a maior comunidade paga do YouTube, a gente tem a maior comunidade de membros do YouTube, do mercado financeiro, e o curso do Mestres do Bitcoin ele foi o mais vendido do Hotmart, tá? Então, hoje eu tenho mais de 35 mil alunos, 10 mil deles aí, pelo menos, podem ter uma chance de ficar rico com cripto. E a gente fundou a maior comunidade paga do YouTube do mundo, tudo isso por um único motivo, que baseado em tudo que eu leio das pessoas que me acompanham, as informações que eu tenho capacidade transformar muitas vezes R$100 em R$1.000 em R$10.000, 100 mil. Essa é a guinada que a pessoa tem que ter ao longo do tempo. E só com mercados voláteis e mercado de risco, com renda passiva tu não consegue isso, tá? Com renda fixa tu não consegue chegar rapidamente nos 100 mil e transformar em 1 milhão. Agora, com renda variável, apesar da gente estar na bad muitas vezes e na euforia muitas vezes, a gente fica com o sentimento de puta merda, tá caindo, agora sou foda, tá subindo. Como a gente tem muita volatilidade, se a gente conseguir gerenciar as emoções e as decisões para essa volatilidade, você consegue fazer muita grana, tá? Não importa se tu acha que tu chegou mais tarde, eu só entrei em 2025, tinha que ter entrado lá quando eu ouvi o Daniel Fraga lá em 2014, tinha que ter entrado quando eu ouvi o Augusto lá em 2018, ignorei e agora tô correndo atrás. Não importa. O segredo não é o preço que tu comprou e nem quanto tu tá vendendo, e sim a direção do preço e o timing, tá? E sempre tem novas oportunidades. Novas oportunidades, todo dia é cedo para entrar, tá? Todo dia é cedo para entrar. É melhor você entrar agora do que você esperar mais 10 anos para entrar, tá? E é como uma fila de um buffet. Tem gente que tá já comendo a melhor comida, já servindo a sobremesa no buffet, mas tem gente que tá entrando agora pela porta do restaurante para entrar na fila. E é normal, é isso mesmo. Tá? Só que acontece que eu tento antecipar a pessoa a já conseguir se alimentar nesse buffet, pular um pouquinho na frente da fila através do conhecimento. Tá? Então, o Bitcoin, o que é a Fênix? Né? A Fênix sou eu, né? Porque o preço está indo lá na minha direção. Né? Não, o preço, deixa o Augusto flutuante aqui. Flutuante, tá? O Bitcoin, na minha opinião, ele é a Fênix. Ele é a própria Fênix, tá? Porque ele já morreu mais de 400 vezes. Só que se a gente pega o gráfico mensal, ele sempre ressurge das cinzas. E recentemente nós passamos por uma Fênix aqui, nessa última bolinha, nesse último círculo à direita. A Fênix, já tinha gente já falando, Augusto, você vai a projeção, é queda, já é bear market, você já deveria estar fora, você já deveria estar falando em vender e etc, tá? Então, basicamente é o seguinte, tá? As correções são períodos longos, muitas vezes de 4 meses, 6 meses, 12 meses de quedas, que faz muitas pessoas desistir do mercado por falta de experiência, entendimento, não sabe o que está comprando, né? Então, o Bitcoin é exatamente assim. Toda vez que o Bitcoin morre, ele volta mais forte, tá? É isso que tem sido a tônica do Bitcoin nos últimos 15 anos. Toda vez que ele morre, que ele fica 4 meses, 8 meses em queda, 12 meses, toda vez que você consegue ser paciente com ele, ele vai lá e te bonifica. Por quê? Porque você está comprando um ativo que se beneficia do aumento da base monetária global. Então, vão surgir novos mais dólares ali no mundo todo e o Bitcoin, por ser limitado, ele fica sendo comparado com o dólar, que tem uma emissão infinita, e ele acaba
subindo de valor. Então, em relação a dólar, ele vai subindo de valor ao longo do tempo. Só que muitas vezes as pessoas entram no topo, né? E hoje nós estamos próximos de um topo? Sim, a gente está próximo de um topo histórico de novo do Bitcoin. O topo do Bitcoin, historicamente, é os $108.000. Provavelmente ele vai testar ainda nos próximos dias os 108. E se ele rejeitar com bastante força, pode iniciar um bear market, de fato. Mas como eu sei se ele vai continuar subindo mais ou não? Não tem como saber. Tem como saber, pegar sinais, se ele vai fazer uma reversão ou não. Se ele vai entregar mais alta ou não. Tem como saber, através da leitura do preço. Então, por que este momento é um momento especial, Augusto Flutuante, de novo na tela para você? Bitcoin rompeu resistências importantes e confirmou tendência de alta. Então, essa é a questão. Ele em nenhum momento perdeu $72.000 por unidade nas últimas semanas. Se ele não perdeu $72.000, que é o último topo antes do novo topo de 108, não significa que ele ainda não inverteu a tendência de alta dele semanal e mensal. Significa que a expectativa é de continuação de alta para as próximas semanas e próximos meses, tá bom? Médias ainda estão apontando para cima. O RSI semanal está favorável para a continuidade de alta. Então, isso é um indicador que eu utilizo para momento e tendência. Institucionais e governos seguem acumulando Bitcoin e criptos, tá? O Ethereum, se eu não me engano, ele foi a altcoin que mais foi comprada por institucionais em fevereiro e março, que foi justamente nessa última queda que ele chegou ali nos $1.400, $1.800. E isso sinaliza muita coisa, só que as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência. Então, um momento especial também, por quê, pessoal? Porque eu pego o indicador, por exemplo, o Mayer Múltiplo aqui, e ele mostra para mim se o Bitcoin está caro ou barato em relação à média de 200 dias. Quando ele está abaixo de 2,4, historicamente falando, acumular Bitcoin gerou os melhores resultados de longo prazo. Então, hoje, o Mayer Múltiplo ele está em 1,12, abaixo da média histórica, que gira em torno de 1,3. Isso quer dizer que o Bitcoin continua barato com relação à média de preço que ele deveria estar valendo já. Tá? Então, embora o preço do Bitcoin está em $103.000, próximo do topo anterior, ele ainda está barato, tá bom? Pela média de valorização que ele deve se encontrar. Tem esse detalhe. Também é importante, muita gente agora virou febre usar esse indicador chamado M2, né? A liquidez global do dólar. Ele tem a expectativa de mais crescimento de dólar, ou seja, sair hoje dos atuais 107 trilhões de dólares para ter mais 110 ali trilhões de dólares. Então, o Bitcoin tranquilamente pode sair de 2 trilhões de tamanho de mercado para 3 trilhões de mercado. Ethereum pode sair, e provavelmente vai sair, de 200 bi para talvez 1 trilhão de tamanho de mercado nessa pernada que a gente está vendo, porque também o Ethereum, apesar de tudo, ele também é escasso, tá? Então, a gente tem números limitados e oportunidades ilimitadas nesse contexto, tá? E por que esse momento é especial, pessoal? Eu peguei aqui, tirei um print dos últimos 4 ciclos aqui, né? Eu peguei esse ciclo atual, que é o vermelho. O ciclo da linha vermelha é o nosso ciclo atual. Veja que a gente ainda nós temos aí perto de 300 a 400 dias para o ciclo se encerrar. Então, a gente ainda tem bastante tempo para ver um potencial de alta e nessa fase é a fase que geralmente se inicia a euforia, onde todo mundo começa a ter as mesmas opiniões, ter um senso comum, coletivo, e o que as pessoas, os investidores institucionais e os investidores de curto prazo, médio prazo, e que estão voltando agora que o mercado está voltando a reagir em alta, né? Vão voltar, o que eles vão fazer? Primeira coisa que eles vão fazer é a alavancagem. Então agora, nessa janela que está se abrindo, em que o Bitcoin pode romper o seu topo histórico de $108.000 a qualquer momento para encontrar uma fase nova de formação de um novo topo, vocês vão ver milhares e centenas de milhares de pessoas no mundo todo tomando empréstimo, querendo pegar essa oportunidade. Ou seja, nós estamos na fase eufórica. Por quê? Porque a gente ficou por muito tempo, 8 meses no ano passado e mais 3 meses nesse ano, em queda e mercado lateral. Então, se o mercado ficou lateral e em queda há muito tempo, durante uma fase em que ele deveria ficar eufórico, no momento em que começar a abrir uma luz no fim do túnel, todo mundo vai querer entrar. Então, agora a fase que nós vamos começar agora a partir do dia 15 de maio em diante, né? Que agora é dia 18 de maio. Mas do dia 15 de maio em diante, na minha opinião, se abriu uma janela temporal de fortíssima alta para Bitcoin e criptomoedas, que ainda não já começou em abril. Então, a gente já começou a ter uma forte alta. Na minha opinião, maio continua entregando muito forte alta e provavelmente, né, final de maio vai retornar forte alta. Agora, essa semana que vem já espero um movimento bastante explosivo de novo. E nos próximos 2, 3 meses pode ter continuação de alta, podendo essa janela temporal de alta se esticar até dezembro ou mais. Então,
Então a gente está na fase em que todo mundo vai começar a ficar muito eufórico. Tanto aquela galera que está presa, que perdeu dinheiro nas altcoins até o momento, quanto nas pessoas que estão voltando agora para o mercado e também outras, né, os institucionais que estão comprando bastante. Então a gente está com uma probabilidade de uma temporada de alta muito forte e a gente está abrindo uma janela temporal. Só que é que tá, novamente, muita gente que não controla a ganância vai ficar presa. Tá? Mas por que esse momento é tão especial? O Altcoin Season, ela pode começar? Pode, tá? Ah, mas Augusto, você falou 3 semanas atrás, whatever, não interessa. Passou um dia, eu posso mudar de opinião. Com o mercado volátil, ele exige que você mude de opinião sempre que for necessário, sempre que os sinais ficarem melhores e mais claros para você. Se aparecer uma sinalização de um mercado fazendo reversão de tendência na segunda-feira, a minha opinião de alta infinita, que eu estou gravando neste momento, vai mudar completamente para queda infinita. Simples assim. Mas você muda conforme o gráfico? Não é bem assim. A gente precisa juntar um monte de informações e condensar elas, e isso eu chamo de Combine Price Action. Você faz um Price Action combinado com contexto, e esse contexto você faz uma leitura inteligente para saber, não, agora ainda tem uma oportunidade de upside alta, ou já acabou a euforia, ou nem vai ter euforia. Então, tudo isso combinado, e eu vou explicar para vocês agora por quê. Eu vejo hoje o Ethereum com bastante potencial por conta disso. Então, podemos estar começando uma altcoin season. Esse é o primeiro ponto. Essa janela temporal de alta pode ser o início de uma altcoin season. Algumas altcoins vão multiplicar o seu valor exponencialmente, outras não. Sabemos que nesse ciclo ele está bem mais fraco que os outros no sentido de valorização exponencial das altcoins, porque tem muito mais altcoins, tem muito mais opções de compra e tem muito mais concorrência também. Então, assim, não vai acontecer igual a 2019? Não, porque 2019. Não vai acontecer igual a 2021? Também não, porque nós estamos em 2025, não em 2021, tá? Mas as coisas podem andar de uma forma semelhante e podem ter oportunidades violentas aí, tá? E tem um detalhe, a grande maioria das altcoins vão virar pó, tá? Se não todas. Com os anos, talvez todas virem pó. Mas, mesmo assim, no mercado financeiro, principalmente volátil e conectado no mundo todo como nós estamos, qualquer momento pode ser um momento de abrir uma janela de oportunidade. E eu acredito que nós estamos entrando nisso, tá? Então, outras vão virar pó e justamente isso. O que acontece? O pessoal que é iniciante, o pessoal vai pulando, eles esquecem de Bitcoin e vão sem critério algum comprando minicoins, altcoins aleatórias, e algumas altcoins sobem por um dia e para de subir depois no segundo, terceiro dia e só cai. Outras altcoins vão subir por uma semana e depois na outra semana ela vai parar de subir, não vai subir mais. Outras altcoins vão subir por 3 meses. Tá? E aí, fazer essa leitura e conhecimento, hoje, né, no Brasil e provavelmente na América Latina, talvez eu seja um dos únicos pessoas que conseguem fazer essa leitura com mais precisão, porque eu tenho a mente bem aberta e eu não seguro nenhuma tese por muito tempo se for necessário. Se aquela tese está mantendo, o preço está mostrando que está mantendo, eu mantenho a tese. Se ele mudar do dia para a noite, eu posso mudar minha tese. E esse tipo de construção de pensamento é o que eu acredito que todo investidor de cripto tem que ter para poder sobreviver, porque ele é um mercado onde o resiliente, né, a pessoa que se adapta mais rápido, ganha mais dinheiro. Tá? O cara que não se adapta, que tem os pensamentos muito fixados, sempre na mesma tese, ele erra muito e perde muito, tá? Então, não basta só comprar, pessoal, é preciso gerenciar risco, tá? Preciso gerenciar risco. A próxima alta, ela pode ser ainda maior que as anteriores e o Ethereum tiver forte rompimento de alta, como eu acredito que vai acontecer, tá? E quem agir neste momento vai pegar a melhor parte da alta.